Minutos. Voltamos agora para o último segmento. Arnaldo já colocou mais ou menos essa pauta do último segmento. Temos perguntas e depois tem o nosso famoso pinga-fogo aqui para o deputado João Peixoto. Vamos lá, Arnaldo. Vamos lá. Vamos para o assunto que eu acho que todo mundo está esperando a gente falar, que é a questão da ponte da integração. Essa ponte, com o nome de ponte da integração, foi um projeto do então debatido pelo deputado... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Roberto Henriques. Eu sei porque eu cobri a audiência lá na Câmara de São João da Barra. Roberto não foi reeleito, o João meio que encampou essa luta aí por um tempo na questão da ponte da integração. Depois até rebatizou, né, que é ponte da integração Genesi Mendonça, antes mesmo de ser concluído, enfim. Mas o que todo mundo quer saber, existe perspectiva de conclusão da obra da ponte? Porque muitas vezes, o senhor, como quem encampou essa luta, muitas vezes falava, daqui a não sei quantos meses, daqui a não sei quanto tempo volta a obra. Às vezes voltava, às vezes não voltava, mas não houve conclusão. Qual a perspectiva agora da ponte? Olha, isso que você falou aí é uma realidade. Tudo que o governador falava, você me perguntava e eu falava. O governador da época era o Pezão. Que vai inaugurar em abril, depois passou para dezembro e tal, até o último dia do governo ia ser inaugurada. Muito bem. Então, eu tinha data para inaugurar a ponte. Muito bem. Então, hoje, quando o governador Wilson assumiu, nós tivemos lá, junto com a prefeita Carla Machado, com os vereadores. Então, ele falou que a obra não iria parar, ia continuar. Então, a gente ficou nessa expectativa. Daqui a pouco, a gente falando, eu cobrando, vocês cobrando também todas as vezes que teve a oportunidade, e ele sempre dando esperança. Então, eu acredito que essa obra saia, porque já foi gastado 80 milhões, e esse dinheiro é dinheiro público, não é brincadeira, esses 80 milhões. Hoje não tem motivo para essa obra não sair. Por quê? Porque antes, quando o rio estava seco, tinha dificuldade porque tinha que fazer aquele caminho dentro do rio, espanando as areias para poder as balsas passar. Aí atrapalhava a obra. Depois o rio enchia, não poderia fazer porque o rio estava muito cheio. Então a conclusão dessa obra por dentro da água acabou. Uhum. Hoje ela está toda pronta dentro da água. Tanto faz secar como o rio encher demais, não tem esse problema nenhum. Então, hoje é só vontade política de quê? Que dos 115 milhões, só falta 30 milhões. Eu falei, governador, libera 5 milhões para a obra não parar. Então, ele falou assim, eu vou mexer aqui no baú, que nós vamos botar esses 5 milhões lá. Os 5 milhões não aconteceu. Quando nós cobramos de novo que a obra, ele falou, os 5 milhões está liberado e vai continuar. Agora, o que eu tive com o vice-governador a semana passada, na última quinta-feira, e ele falou, deputado, pode anunciar que o recurso já está em caixa, mas não depende de nós, depende do Tribunal de Contas liberar para que a obra seja reiniciada. Então, esse negócio de Tribunal de Contas, é bom que nós acabamos de falar ainda há pouco sobre isso aí, sobre a ponte que liga, a estrada que liga Dores a Quissamã. O Tribunal de Contas que travou quando eles liberaram, não tinha mais recurso. Mas, então, eles afirmou a mim que assim que o Tribunal de Contas liberar a obra, ela será reiniciada para terminar. Isso foi o que o Cláudio Castro me autorizou, que eu falei que eu ia vir aqui hoje
dar uma entrevista, o senhor pode dar entrevista falando isso que eu estou falando. Então é por isso que eu estou falando que eu tenho esperança que a obra vai ser reiniciada. Então, eu não quero que me culpe dizendo, o deputado chegou lá dizendo que a obra vai ser reiniciada e não aconteceu nada. Porque a culpa não será minha. Eu estou cobrando, todos os deputados aqui da região estão cobrando também. Isso aí é bom que se diga que não é só eu que estou cobrando. A ponto do governador falar comigo que eu sou o pai da ponte. Eu digo assim, eu sou o pai mesmo. Quem começou foi eu que comecei com essa reivindicação. O governador, na época, começou essa obra, foi a meu pedido, que eu tenho certeza, um fala, outro fala, mas ali foi para me atender. Uhum. Eu queria colocar uma coisa aqui para o deputado, e queria esclarecimento, eu queria, na verdade, a opinião dele sobre isso. Todos nós sabemos, deputado, que toda e qualquer obra concluída, residência, ponte, o que for, necessita sempre de manutenção. Se você não mantém uma ponte, ela pode, daqui a um tempo, ter um colapso e tal. Se você não mantém a sua casa, ela vai ficando... né? Nem tudo é como madeira. Eu estava lendo uma reportagem sobre Veneza, na Itália. Toda a fundação de Veneza, na Itália, é madeira. Madeira, quando ela não muda de ambiente, quando ela está só na água, ela não apodrece. E até petrificou. Mas como nós não estamos falando de Veneza, ali em São João da Barra, e a demora da conclusão, ela pode se tornar um pesadelo. Isso foi o que eu falei com o vice-governador. Se não terminar para dar uma manutenção, a própria natureza vai destruir ela, e daqui a pouco, para começar, tem que fazer tudo de novo. Porque ninguém vai também colocar concreto em cima de um vergalhão enferrujado, que aí não tem garantia. É verdade. Entendeu? Então, isso foi o que eu falei com ele, que não pode demorar, porque senão vai ter que fazer tudo de novo. E nós já vimos esse filme lá atrás com aquela outra ponte que começou e não terminou. Então hoje... Há quase 40 anos. Não é isso mesmo? Então, nós já vimos esse filme lá atrás. E tem muita gente que fala, será que essa aí, João Peixoto, não vai ser igual a outra? Eu digo assim, se depender de mim, não vai. Vai fazer o quê? Chegou um comentário aqui do Marcelo Viana, achando que a ponte vai ficar novamente para o álbum de fotos políticos em 2022. Você acha que fica até lá ou deve sair antes? Ou é aquela questão, fica por conta do TCE? Eu acho que vai ficar por conta do TCE. Eu acredito que vai ficar por conta do TCE, porque... Só acho que o TCE liberando, o Estado começa logo a obra. Eu estou te falando, foi o que o vice-governador falou comigo na quinta-feira passada, que o recurso já está alocado para a conclusão da obra. Eu lembro o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, tem até um episódio recente sobre ele que a gente pode até comentar um pouquinho, mas logo no comecinho do governo, ele esteve no Porto do Açu. Nós estávamos juntos. Nós estávamos lá, né? Estávamos no Porto do Açu, depois nós fomos para a ponte. Isso aí. E lá falava assim 30 e poucos milhões para concluir, para terminar toda a obra da ponte. Seria esse o valor que estava alocado ou um valor de 5 só para retomar a obra? Não, pelo que eu entendi, é os 35 milhões. Então, para concluir. Para concluir. E a questão dos acessos tem sido discutido porque é um outro ponto complicado, né? Mas esses 35 milhões já inclui os acessos, porque não adianta você fazer ponte sem acesso. Entendeu? Agora. Aí seria realmente aquela frase emblemática da política de Campos, né? Que liga nada a lugar nenhum, né? Aí seria realmente, porque não teria ligação, né? Não é isso mesmo? Então, o lado de São João da Barra, para que você saiba, todo mundo saiba, já está praticamente liberada. O lado pior é o lado do outro lado. Então eu tive com a Margarida Siqueira, que é o dono da fazenda do outro lado, que ele fala que é ela falou, não, se depender de mim, eu libero hoje para a conclusão da obra. Então, não é tanto por aí. O Marcelino Souza, né? O Marcelino Souza, que é secretário de Desenvolvimento lá em São João da Barra,
ele coloca aqui um comentário pertinente, queria ouvir a opinião do senhor. Ele bota RJ244, que é essa nova, que a gente estava falando, essa nova que ligaria BR-101 ao Açu e Ponte da Integração. Para que esse nome realmente tivesse sentido, o Estado deveria colocar esforços para integrar o Porto do Açu à BR-101 via Aeroporto de Campos, passando pela Ponte da Integração, fazendo assim o desenvolvimento regional. São João da Barra tem defendido um novo traçado, que não seja esse traçado que liga a BR-101 ao Porto, passando lá por dentro da Baixada. Tem defendido um traçado que ligue o Porto à BR-101, passando pela Ponte da Integração, passando pelo aeroporto e aí sim, chegando à BR-101. O senhor concorda com essa análise? Seria uma questão de desenvolvimento regional mais ampla se invertesse, ao invés de fazer ligando aqui pela Baixada, fazer ligando por São Francisco de Itabapoana? Eu acho por São Francisco de Itabapoana seria o mais fácil, porque, veja bem, o meu objetivo, a minha vontade é de ver a ponte terminada. Depois que terminada, esses acessos lá, que se vai para São Francisco ou vai para Travessão para a BR-101, isso aí é consequência. O que eu tenho vontade, que é o meu sonho, é ver essa ponte terminada, saindo ali no DPO de São Francisco de Itabapoana, passando por baixo de Itabapoana e chegando lá no Espírito Santo. Essa é a minha vontade, que eu vejo um meio mais fácil para que essa coisa seja concluída. Agora, quando começa a inventar outras estradas, outros acessos, outras coisas, eu vejo que isso aí vai dificultar cada vez mais. Ela estando concluída, depois a gente vê por onde é que vai. Então, o importante é a conclusão, né? O meu sonho é a conclusão, como começou o projeto, ligando São Francisco a Campos, chegando lá... ligando São Francisco a São João da Barra. Ligando São Francisco a São João da Barra, chegando lá terminando lá naquela estrada ali, daquele DPO de São Francisco de Itabapoana, ali em Santa Clara. Deputado, a gente está chegando ao final da entrevista, né? A gente poderia comentar sobre outros assuntos, mas com os pré-candidatos a prefeito, a gente tem feito aqui um pinga-fogo falando sobre os principais nomes na disputa aqui em Campos, né? E pedindo para que o entrevistado faça um resuminho sobre o que ele acha desses pré-candidatos. O senhor não é pré-candidato a prefeito de Campos, né? Pelo menos não se coloca como tal, mas é uma figura, um deputado de mandato que está aí, inclusive, negociando, no bom sentido, as questões partidárias, apoio de partido a possíveis candidatos. Então, eu vou fazer esse pinga-fogo com o senhor também para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu começo com o prefeito candidato à reeleição, Rafael Diniz. Como o senhor definiria? Fala de novo, que eu não entendi muito, não. Não, a gente vai fazer só um resuminho sobre cada um dos pré-candidatos. Como que o senhor avalia cada um desses nomes que estão pré-candidatos a prefeito de Campos? Então, o primeiro nome, eu vou falando os nomes, o senhor me diz a opinião do senhor sobre cada um deles que estão no tabuleiro. Então, eu falo primeiro sobre Rafael Diniz. Olha, o Rafael Diniz, vocês sabem que ele está fazendo de tudo, mas está com muita dificuldade para concluir essas coisas todas. Então o senhor vê com muita dificuldade? Vejo dificuldade da maneira que ele encontrou e está enfrentando aí essa dificuldade da queda dos recursos que vinha sendo feito para Campos e de repente não está conseguindo mais. E sobre o pré-candidato Vladimir Garotinho? Olha, eu vejo um nome novo, é deputado federal, já tem aí uma grande história aí, não só dele, mas da família. Eu vejo que também é uma pessoa que tem que ser avaliada. E o pré-candidato Caio Viana? O Caio Viana, inclusive, na eleição passada, eu não gosto de perder, mas perdi com ele. Eu apoiei o Caio Viana e ganhou o Rafael. Eu vejo um nome aí, se tratando de Caio Viana,
é suplente de deputado, ele que é filho do nosso ex-prefeito Arnaldo Viana. Veja aí um nome que também está aí se despontando, né? E seu colega de Alerj também pré-candidato a prefeito, o Gil Viana. Eu avalio da mesma forma. Ele é deputado do primeiro mandato, é uma pessoa bem intencionada e tem que ser avaliado também. O PSDB tem como pré-candidato o Leslie Beethoven. Como o senhor vê essa pré-candidatura? Eu vejo uma possibilidade. Quem é que não gostaria de colocar seu nome? Eu vejo aí que tem que ser avaliado por todos nós. O PT tem 3 nomes. Seria o José Maria Rangel, a Odisseia Carvalho e o Hélio Anomal, que desses 3 sairia um pré-candidato. Não queria que o senhor falasse sobre cada um deles, mas como o senhor vê uma pré-candidatura do PT entre esses nomes? Olha, o PT a gente tem que respeitar, porque é um partido tradicional, um partido de nome, e pode ser avaliado também pelo nosso povo. O empresário e presidente da Federação das CDLs no estado do Rio de Janeiro, Marcelo Médida. É um nome novo, né? É uma novidade aí na política, ele que é suplente de deputado também, e está aí se despontando também. Terminando nossa lista aqui, Roberto Henriques. Roberto Henrique, meu colega deputado lá, é um nome já conhecido, já foi prefeito por alguns meses aqui em Campos também, pode ser avaliado também. Marco. Pois é, 8h51. Terminamos então o Folha no Ar, primeira edição de hoje, agradecendo a presença do deputado João Peixoto, que na verdade não chegou tão atrasado não, né? Nós estendemos um pouquinho o primeiro segmento, mas ele chegou a tempo de atender conosco aqui o segundo segmento. Sucesso, bom trabalho, sei que agora tem uma semana dura lá na Alerj, e volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade, você, Marco, nosso querido Arnaldo, eu peço desculpa aí que essa entrevista nossa já era para ter acontecido há dias atrás, mas devido aí o corre-corre, e a gente sempre estava, não podia. Então hoje, assim, agora não tem mais como sair, não. Agora eu vou viajar, mas primeiro eu vou lá dar essa entrevista com o Arnaldo, e daqui a pouco ele vai dizer que eu não estou querendo participar. Eu sempre sou amigo pessoal do Aluizinho, que é um dos nossos cabeças aqui. Eu até gostaria que tivesse aqui hoje também. Da outra vez ele estava junto com a gente, né? Eu gosto muito dele, então parabenizar a vocês aí pelo programa, a Diva aí, o nosso complexo aí, Folha da Manhã, Folha no Ar hoje, de vento em popa, hoje o programa mais cobiçado de Campos, é a Folha no Ar. Então eu estou tendo a oportunidade de estar falando hoje na Folha no Ar. Então eu agradeço a Deus por estar aqui, colocando essas palavras na minha boca para que eu pudesse falar menos. Quem fala menos erra menos. Ouve mais também, né? Ouve mais. Então, o deputado Mike está mandando um colinho aqui, né, falando sobre o projeto de segurança presente para Campos. Ele está falando aqui, se o senhor podia falar sobre esse projeto, qual seria esse projeto e já está em prática? Eu já entrei com pedido lá na Alerj. Eu vou cobrar agora ao Creito a semana que vem, essa semana mesmo. Leito é chefe de gabinete do governador, né? É o secretário de governo. Secretário de governo? Que é ele que está encabeçado nisso aí. Quando nós tivemos ali inaugurando o shopping do Guarulhos, o Licínio, não, o Joilson, cobrou isso ao governador, um DPO ali para Guarulhos. Então eu entrei com um projeto de Guarulhos presente nesse projeto. Então agora eu vou cobrar
para que... Seria no mesmo molde do que acontece na capital, por exemplo. Eu tive recentemente não, tive no final do ano no Rio, ali na Lapa fica bastante carro da segurança presente, porque é uma área bem movimentada, né? Fica até a madrugada inteira ali. Seria nesse mesmo modelo? Seria esse mesmo modelo que foi inaugurado agora, essa semana passada, me parece, lá em São João de Meriti. E Campos, eu gostaria de ser o primeiro município do Norte e Noroeste a ser prestigiado, ser contemplado com a segurança presente também, porque você sabe que aí nós ia atender muito bem a Guarulhos, que hoje está crescendo cada dia mais. Você vê aí os comércios aí nos bairros, como que tá crescendo. Então o segurança presente seria muito bom aí para que nós atendêssemos aí a nossa população e tenha mais segurança. Eu agradeço aí a oportunidade e um bom dia a todos. Registrar aqui a presença do nosso amigo subsecretário de Agricultura aqui de Campo, o nosso Gilmar, ele que também está aí querendo ser pré-candidato a vereador, não sabe se vai ser ou não. Então, um bom dia a todos. Bom dia, e avisando que a gente sempre tem um contato muito aqui com o Robinho, na divulgação no Folha Rural, de todo o trabalho que é feito na Secretaria de Agricultura. Foi um grande nome que Rafael colocou ali, é um funcionário de carreira, competente e gosta do que faz. Muito obrigado. É verdade. Um abraço para todos, Arnaldo. Vamos lá. Eu só queria deixar registrado aqui, né, já encerrando a entrevista do deputado, que nós convidamos o José Roberto Crespo, presidente do Sindicato dos Médicos, para uma entrevista essa semana, mas por problemas na agenda dele, ele só vai poder estar com a gente na sexta-feira. Queria trazê-lo no início da semana. Até por conta da controvérsia. Exatamente, para a gente falar sobre essa questão da farra dos atestados, a própria greve em si, mas a princípio está marcado para sexta-feira a entrevista do Zé Roberto, devido à agenda profissional do Zé Roberto. Já esteve aqui com a gente várias vezes, sempre muito prestativo para falar com a gente, mas queria deixar isso registrado aqui para todos os ouvintes. E amanhã nós vamos estar recebendo aqui o presidente da Associação de Imprensa Campista, o Hélito Cordeiro. Nós vamos estar falando aí sobre a questão do jornalismo, que está muito em voga, sobretudo depois dessa... Não sei nem se foi a última, né, que a gente às vezes se perde, mas dessa do presidente de levar um humorista para falar com os jornalistas, né, distribuir banana. O presidente fez isso, o Bush fez isso várias vezes, o Obama fez isso várias vezes. É um desrespeito com a nossa categoria. A escola de samba fez isso também. Com o jornalista é desrespeito. É desrespeito com o profissional que está ali, né, seja ele jornalista, cinegrafista, seja ele quem for. Mas isso a gente vai discutir amanhã melhor com o Hélito, presidente da Associação de Imprensa Campista, falando sobre outros assuntos do jornalismo, que o jornalismo está muito visado, sobretudo nos últimos anos, né? Enfim, é isso que a gente vai estar discutindo amanhã com o Hélito. Bom, 8 horas e 57 minutos, o Folha no Ar termina por aqui e volta hoje a segunda edição, às 18 horas, e amanhã, às 7 da manhã, aqui na Folha FM 98,3. Todas as terças ao meio-dia.